Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca. Este podcast criado por este que está ao meu lado, @Real Rafa Silva, para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, líderes, comediantes. Hã? Comediantes? Como assim? Como assim? A gente já explica, né? Hoje a gente vai falar com Hoje deu um comediantes. teaser ali. Um teaser, um teaser. Antes da gente apresentar o nosso comediante, aliás, o nosso entrevistado, eu quero que você se inscreva aí no Antes Tarde do Que Nunca, é o nome do canal, né? É, Claro, óbvio, no exato. YouTube, se inscreve lá, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas, terça e quinta-feira às 7 da noite, mas se você acionar aquela sinetinha, o celular faz esse papel para ti e avisa quando tem novas entrevistas. Dá um like também nesse vídeo e compartilha esse conteúdo com quem você acha que pode aproveitar um pouco do que a gente faz aqui. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no podcast, no Spotify, melhor dizendo, ou no Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Reino do Garcia Podcast e assim por diante, né? Tem que fazer um lá, né? Onde, Tem que tinha que fazer um fazer, lá. tinha que fazer. Onde se quiser, tem Antes Tarde do Que Nunca, você pode ouvir quando e onde bem entender, certo? Posso falar dos patrocinadores? Manda ver. Primeiro a ProWay, né, que para mim uma das melhores escolas em tecnologia. Muita gente, mas muita gente se aproveitou muito da ProWay e hoje tem uma carreira incrível. Então, se você está buscando uma carreira em tecnologia ou quer uma nova carreira, conversa com a ProWay, certamente vai ter algum tipo de sala lá que vai se encaixar basicamente com o que tu está buscando para o teu futuro. Eles são Sala é ótimo. eles são sensacionais naquilo que eles fazem e já fazem isso há muito tempo. Só no projeto Entra 21, esses caras formaram mais de 7.000 desenvolvedores desde 2005. Inclusive, eu tenho um sócio hoje que é o cara da primeira turma em 2005. E ainda falta, né? É absurdo, É ainda o absurdo, que né? falta. Então, se está buscando uma carreira também em tecnologia, além de outros tipos de curso, conversa com a ProWay. Obrigado demais a Nayara, ao Sérgio e também ao Guilherme. Lembrando que eles têm um In-Company, tá? Se você quer fazer uma contratação, né, e através da educação, conversa com a ProWay que eles vão fazer um BTS lá, um Build to Suit prontinho para poder treinar uma galera e esse pessoal ser contratado de forma direta. BTS parece nome de banda coreana, não? Verdade, BTS, vamos fazer um BTS. O Punch tá mais cômico hoje, não sei o que é. É a convivência. Vai lá, dá continuidade, por favor. Vamos lá. A outra uma é a escola, a outra é a fábrica de software, a Premier Soft, eleita por 2 vezes uma das melhores empresas para se trabalhar. Quer melhorar um processo, quer construir uma tecnologia, quer fazer um aplicativo, seja o que for que você está buscando com tecnologia, conversa com a Premier Soft. E se você é uma empresa de tecnologia e precisa aumentar muito o número de pessoas para uma demanda específica, conversa com eles, que eles têm um produto chamado outsourcing. Você aluga um squad, né, um time de desenvolvimento, eles vão para dentro do seu negócio, lá eles melhoram a sua entrega e depois você devolve eles lavado, limpinho e cheiroso. Então conversa com a Premier, pensou em tecnologia, qualquer coisa, né, que orbita a palavra tecnologia, conversa com a Premier. E se você é um desenvolvedor ou pensa ir para uma empresa de tecnologia, mesmo que não seja no desenvolvimento, área comercial, vários tipos, camadas, existe uma empresa de tecnologia, vai lá, eles estão com uma sede maravilhosa, vai no LinkedIn, eles estão quase sempre com vagas abertas, com certeza vai encontrar uma casa maravilhosa para você trabalhar. Obrigado ao JP e também ao Rodrigo. O Rodrigo teve a sua história contada aqui com a gente. E a terceira é a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Sim, eles vendem muito veículo, mas eles também compram. Tá pensando em vender o seu carro, colocar na troca, né, de um apartamento, seja o que for que você quer fazer, que você precisa vender o seu carro, vai no isidoro.com.br e chama eles ali ou no chat ou diretamente no WhatsApp. Eles têm loja em Itajaí, Jaraguá, Navegantes e agora também na rua 7 de setembro. Pensou em comprar, pensou em vender ou pensou em financiar ou avaliar, chama eles no isidoro.com.br, certamente vão poder fazer alguma coisa para poder te ajudar nessa jornada, que às vezes é uma jornada tão chata, ter que vender o teu carro, comprar outro carro, isso é uma coisa tão chata e em 45 minutos a Isidoro pode te ajudar a isso de forma simples e rápida. Obrigado ao Isidoro, Fernando e também a Dona Eli por todo o apoio.
E o quarto, não menos importante, agora o podcast, o estúdio podcast pode ser locado por você. Então, óbvio que não dessa forma, no modelo que você quiser, você constrói aí e a gente faz para você poder gerar o seu conteúdo. Muita gente fala comigo, muita gente, óbvio, porque a gente faz isso há quase 4 anos, aqui 3 anos, então as pessoas sempre perguntam como fazer e não querem fazer de uma forma muito simples, né? Porque é a marca da pessoa falando daquela forma. Então agora tem mais de 150 mil aqui investidos e todo essa plataforma que você pode usar para construir conteúdo para a sua empresa e para o seu negócio. Tá pensando em fazer conteúdo? Vai no podcast ATDQN no Instagram, chama lá no direct que o pessoal vai te atender e vai te passar o Media Kit para te dar uma ideia de valor. Lembrando, tudo é customizável. Tem a mesa, tem os outros tipos de microfone, também, tira enfim. logo, faz com mesa, faz com cortina, luz modifica, tudo que você quiser, da forma que você quiser. Tens um cliente bom em potencial aí, ó. É, um gerador de conteúdo. Tem que fazer um programa de TV com ele, cara. Tem que fazer um programa de TV. Não, mas TV Não. já foi, né, Rafa? Hã? Mas Não, pra mim- a gente fala TV, né? É um programa digital, né? Vamos apresentar o nosso convidado Temos antes, que falar antes dele quem é, falar, temos até, que porque ele falar já quem é. falou um Ele já monte de pessoa falou, não tem gente que reconheceu. já escutou a voz A dele. gente vai falar hoje com o Thiago Junks. Conhece o Thiago Junks? Eu conheço o Sargento, cara. Sargento Junks, com Junks. certeza. Pessoa física e jurídica, né? Exatamente. Tudo bem, Sargento? Tudo Como é bem, que estão as coisas? Pancho, Me conta. Rafa, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade junto à nossa comitiva. É uma honra estar aqui. Eu vou falar que eu prefiro podcast com mesa, tá? Que esconde um pouco a minha barriga aí, mas tá bem legal a Aqui a estrutura gente de expõe vocês. os nossos convidados. Não, mas né? tá uma baita de uma estrutura, tô bem à vontade aqui e feliz que eu assisto também, já vi grandes figuras aqui, E vocês eu sei grandes que figuras do reino, né? claro, o Bela Tomil, janela, ou Tomil também. do Bluesoft é o nosso ministro da tecnologia É do verdade. Reino do Garcia. Aliás, Aprovei. quem são todas essas pessoas aqui? É a comitiva que vem toda vez que vocês saem? Não, Tem mais de 200 pessoas da tua comitiva ali é, embaixo, a né? maioria é isso aí. Guarda-costas. Escutou o helicóptero antes aqui? Tem Chegou. tudo isso. É quase a comitiva do presidente quando vai viajar. Mas Verdade. uma das entrevistas mais assistidas do podcast é de alguém do Garcia, do Roberto Babi, lá do, Roberto Babi, sim. da é uma Bela das- Janela, da né? Bela Também conhece, né? A gente com certeza conhece. É o pessoal do Reino do Garcia. É um bom. cara que apoia muito o Garcia. É verdade. Muito o Garcia. O Roberto Babi é um cara sensacional. Ele foi um divisor de água lá pro Reino do Garcia e quando fechou a Souza Cruz, ficou um clima de que foi um golpe pro bairro, né? Uhum. Putz, agora, a Souza Cruz tinha aquela questão do orgulho do bairro, Sim. aqueles caras que trabalhavam a baita de uma empresa, pagava bem. O meu irmão era funcionário fixo da Souza Cruz na época que aconteceu o Meu tio encerramento da também foi. atividade. E quando a Bela Janela foi para lá, deu aquela... Um gás, né? Deu um o ânimo de Garcia novo. Deu um voltou, ânimo, né? né? Deu um ânimo. Hoje se passa uma situação parecida com a Coteminas, que ninguém sabe como é que tá, o que vai acontecer e tal. Ah, mas agora a Coteminas vai fabricar pro Shin? Então... Pra Shin. É Shine ou Shin? Shine. É que muita gente fala que é Shin porque é De Shi. China? Não, é de Xi, de ela. Shein. Tá. E aí fica Shin. Sei lá. Se você souber a pronúncia de Shine, por escreve favor, aqui embaixo. coloca aí pra nós. Enfim, a Coteminas vai fabricar pra Shine. Eu né? tive então vai ontem no dar um- Garcia e o Garcia mudou muito, né? Tem teve- mudado muito, né? Teve uma grande obra agora de reestruturação, né, de revitalização, calçadas, aquela padronização que é feita. E a gente percebe que as pessoas estão investindo e acreditando mais no Garcia. Quando eu comecei com o Instagram, eu fazia perguntas assim, gente, o que falta no Garcia? Vou para abrir alguma coisa, o que você abriria? Aí as pessoas falavam, falta uma loja disso, falta um restaurante daquilo, falta não sei o quê. Hoje eu faço a mesma pergunta, as pessoas, não, só falta um cartório. O resto tem, o resto tá bom, entendeu? Então, Não tem cartório lá, né? não tem. Não tem cartório, é verdade. Então a gente acompanhou essa mudança toda. E é uma coisa que eu falo com quem vai abrir negócio lá, que a pessoa pode considerar que ela está abrindo numa cidade. É uma certeza. cidade, é uma É, cidade. cidade à parte, Está abrindo numa Timbó, numa Indaial. Exato. E por conta do trânsito que tem hoje em Blumenau, o que a pessoa conseguir resolver lá, Dentro do próprio bairro. ela já não... Antes se falava que a pessoa não saía do Garcia. Hoje a gente já pode dizer que no Progresso, que é um pouco mais para frente até, uma pessoa que mora no Progresso e trabalha numa Coteminas ou numa Bela Janela, se ela quiser, ela fica um mês sem sair do bairro. Uhum. Porque consegue resolver tudo lá. Então, Exatamente. facilita bastante, assim. E acaba sendo um reconhecimento. Cada investimento é um reconhecimento, né? Concordo.
Então, quando as pessoas investem no bairro, ela está acreditando no lugar. Então, é muito legal. Como é que o Thiago, eu sei dessa história, a gente fez uma live em 2020. Meu Deus, me cuspi todo agora. Em 2020, se eu não me engano. E lá a gente falou sobre, né? Como é que o Thiago se torna o sargento, cara? Cara, Conta um pouco dessa jornada aí. E Como é que assim, é foi? engraçado, porque, só rapidinho, parece que faz 15 anos. Isso. É verdade. E verdade, foi verdade. ali, faz 6 anos, sei 6 lá anos. quantos anos faz. É um absurdo. É que eu envelheci muito. Ah, pode ser. Pode ser essa barba aí te Não é, deixa cara? mais velho. Lembrando, tu não sabe que idade que ele tem, né? Ele é um Ele é um menino, gurizão, tá? Ele é um gurizão, eu sei menino, disso. tá? Eu sei disso. 36, É. corpinho de 47. Cara, eu sei que vocês conversam com muitos empreendedores aqui, e muito se fala em planejamento, estudo de negócio e tal. Se eu tivesse feito isso, eu acho que não teria Dado acontecido. Hoje, com um pouquinho mais de maturidade, eu percebo que teve aquele pingo de loucura. Para resumir, eu comecei fazendo áudios no WhatsApp, imitando um cara que se dizia ser sargento. E esse sargento do WhatsApp, ele soltava umas fake news na época do impeachment da Dilma. Ele falava Sim. que ia dar uma guerra, que iam invadir o Brasil. E as pessoas passavam isso para frente com medo. E eu, pô, Bem hoje no início do WhatsApp é ainda, isso, né? hoje Bem no se início. usa já muito o termo fake news. Sim. Só que as pessoas passavam. E um dia eu imitei ele falando coisas que ele falava no áudio dele, mas falando do Garcia. Trocando, né? Trocando, fiz uma paródia. E viralizou lá. Viralizou, só que, meu, esse lance da geração de conteúdo já existia, já era algo firmado, mas não se tinha essa visão que tem hoje. Então, Não tinha essa coisa regional, né? Isso, Então, acho que boa parte do segredo do teu sucesso, na minha opinião, é o fato de tu aproveitar o reino do Garcia da melhor maneira possível. é a minha matéria-prima. Sabe quando antigamente a gente via Blumenau no Jornal Nacional Sim. e dava aquele orgulho quando eles Sim. mostravam a cidade e tal? Eu percebi que o pessoal do Garcia se sentiu feliz em ser citado. Certo. Faz sentido. Lembra que eu falei das empresas que quando investem lá, é a mesma coisa que investir numa cidade? Não tinha um canal de comunicação lá. Não tinha um blog do Jaime, Verdade. um Alexandre José, um Pancho, entendeu? Então as pessoas tiveram essa comunicação. Mas eu demorei para acreditar nisso. Claro. Porque eu tinha minha carreira, eu fazia minhas coisas. Eu fui fazendo áudio, chegava em casa à noite, era como se fosse aquelas radionovelas de antigamente. Sim. Todo dia eu lançava um capítulo. Tanto é que teve um espaço grande dos áudios até eu fazer um Instagram. Passaram, como eu te falei antes, eu não lembro se foram anos ou ano. Mas aí eu fiz um Instagram sem pretensão nenhuma. E, cara, comecei a fazer conteúdo de uma forma mais constante. O que tu trabalhava quando tu tava fazendo esses áudios? Eu trabalhava no e-commerce da General Lee. Também era algo que o e-commerce era uma novidade. Sim. O e-commerce da General Lee foi o segundo ou terceiro do Brasil. Uma coisa Doideira muito isso. A gente nova. teve ele aqui. A gente teve com o Jair aqui. O Jair, cara, ele sempre foi fissurado em tecnologia, em novidades. Cara, ele teve o iPhone 1 e Mac, o cara é um devorador de tecnologia. E quando ele falou de loja online, cara, para nós é a mesma coisa que oferecer TV na década de 50, não tem? Já tá, Aqui em programação, né? Cara, Vou comprar pra quê isso aí, né? Vamos fazer como? O cara vai comprar um tênis pela internet, como é que vai... Cara, provar como, né? E ele insistiu, foi... Só que, claro, aconteceu uma situação depois que surgiram as gigantes, né? Lógico. A Netshoes e tal, então... eu saí de lá antes, mas a pandemia também popularizou muito o comércio virtual, né? O cara que teve a sua loja fechada Hoje é um correu absurdo. pra internet. Eu desço o prédio ali, a quantidade de encomenda que tem sempre na portaria é loucura. É direto. E, cara, eu agradeço muito a General Lee, sempre que eu falo sobre isso, eu gosto de frisar bem, porque, cara, se não fosse a flexibilidade que eles me deram, eu comecei a sair para ir em rádio, minha primeira entrevista foi lá na Nereu com o Paulo César, e, cara, eles nunca negaram, sempre apoiaram, até quando chegou num limite quase insustentável de tempo, rolou um lance para eu trabalhar meio período. Depois de mais um tempo, eu fiquei ainda alguns meses em home office, cuidando das redes sociais deles, até que a gente houve o rompimento. Sim, de contrato. E, cara, isso eu acho que foi muito importante, porque assim, ó, aqui em Blumenau, a maioria da nossa região aqui, essa terra de fábricas grandes e tal, a gente tem uma cultura muito forte de CLT. O meu pai
trabalhou em fábrica 48 anos. A entrevista anterior, né? Na Demex, A o cara gente fala falou exatamente exatamente isso. E, cara, e romper da CLT para PJ Ixi. foi algo doloroso no sentido de que, cara, tô fazendo uma cagada, meu Deus, tô lá garantido. O pai mesmo, Imagina. fui falar para ele 3 meses depois, né? Senão É a tá mesma louco, né, situação cara? do A mesma situação do do cara. carro da Demex, né? É muito engraçado. E eu também penso que esse pingo de loucura, aliado com a flexibilidade que a General Lee proporcionou, foi o que causou, porque, cara, se hoje eu paro para pensar, na época, 6, 7 anos atrás, eu tava no auge de dívida, de pagando imóvel, carro, Era uma insanidade fazer isso. móvel e tal. Pensei, cara, e financeiramente, eu não tenho nenhum problema de falar disso. E, cara, chegava, por exemplo, assim, ó, no dia 30, Uhum. final do mês. Cara, dia 10 eu tenho que pagar minhas contas, eu não tenho nada. E agora? Tô zerado. Cara, e agora? Mas daí, cara, entrava 100 aqui, 200 aqui, 300 ali. Esse mês eu sobrevivi. Meu. Cara, daí Era outro sempre no mês. aperto, assim. Meu. E daí eu comecei a planejar, a querer, pô, não, eu vou garantir pelo menos um trimestre. Uhum. Porque, cara, a criatividade com essa preocupação por trás. Na não hora, dá, né? não Não tem cara. como, né? Aí, cara, depois de muito tempo, comecei a planejar anual. Então, Uhum. começa o ano, Anual? eu já tenho meus contratos Que daí fechados e tal. faz um anual, né? Eu já tenho meus contratos do ano e tal, então, pô, beleza, tá tranquilo. Ah, o planejamento comercial, no caso. Isso. Comercial. De conteúdo não. Conteúdo. Conteúdo é muito timing, cara. Ah, com certeza. Eu acordo Nós temos hoje. o que tá acontecendo. né? E agora, esse ano que eu comecei a pensar um pouquíssimo, um longo prazo um pouco conteúdo maior. mais genérico, pontual, né? Vou dar um exemplo que vocês têm aqui que eu nunca dei muita bola, que foi um erro meu, que é o próprio YouTube. Uhum. Eu não acreditava no YouTube, por falta de informação até, ou Sim. por... Enfim. E, cara, o que vocês estão criando aqui, os outros podcasts também, é um baita de um arquivo que vai estar lá, é uma biblioteca digital, Com né? certeza. Exatamente. Pô, tu imagina, usou o exemplo do Beto. As filhas dele, daqui 40 anos Os vão... netos, exatamente. Eu queria ter essa história agora gravada dos Adrosny lá do Mas Garcia. é isso que eu ia dizer. Imagina né? se a gente estivesse aqui, né, Do ouvindo... Zering. Exatamente, isso aí. todo esse pessoal que fez a Só cidade, que né? eu não dava bola para isso. E hoje eu enxergo que o YouTube é longo prazo e Sim. o que eu faço... Insistência, né? E para rede social, o que eu faço no meu Instagram, no meu Facebook, acaba sendo um pouco descartável. Com esse lance de algoritmo e tal, sim. cara... Ele vai e para, né? Exatamente. É difícil... E no YouTube não. É o contrário total. Exatamente, Ele não vai. Daqui a pouco ele começa a ir, né? vocês tiveram aqui o Gustavo Porco do Indavírus. Isso. Cara, ele teve um crescimento exponencial Exato. no Não, ele YouTube, mostrou uma o gráfico, bola de trouxe neve. gráfico, todo orgulhoso, né, o Gustavo? Não, mas... E ele comenta exatamente isso, né? Teve um tipo de produção que ele fez que não dava certo. E aí depois virou para esse que virou a matriz do negócio Sim. dele e não mais o outro. Então é um Exatamente. pouco dessa insistência Exatamente. e entender que o algoritmo é o contrário. No Instagram não, né? Tu vai, Isso. parou. Ele não te dá uma do 100 ao visualização. 0, né? É loucura, Não né? entrega mais, né, cara? Mas é também essa questão do YouTube, ela me lembra um pouco também de tu ter um negócio físico, né? Porque, tipo assim, ó, alguém me falou e isso ficou gravado, que tipo assim, ó, no Instagram, no Facebook, o seguidor só é teu na teoria. Na prática é do Zuckerberg. Uhum. Daqui a pouco muda o algoritmo, não entrega mais e tal. A gente meio que viveu isso no TikTok também. É isso aí. TikTok, pô, Explosão. de repente não entrega mais pra ninguém, o outro ele entrega e como é que tu vai vender Uhum. sem essa... Sem essa entrega, né? Então, mas cara, é tudo estudo e tem muita coisa de rede social que eu aprendi há muito tempo que tu não pode cair no senso comum. Uhum. Só pra ver como o cara aprende no erro, né? Em 2020, eu usava o TikTok para pegar os filtros, gravava o vídeo lá, salvava e postava no Instagram, no Facebook, e não postava no TikTok. Que se tinha aquela coisa, não, o TikTok é para adolescente, é cultural e tal. Cara, Já vai passar. Né? Hoje é fortíssimo, entendeu? Altamente viciante, né? É. As pessoas Tu tá com passam TikTok hora também, claro. Sim. E ficar ligado nisso, não cair no senso comum. Se for cair no senso comum, eu já nem teria começado. Porque, pô, cara, vai largar a tua profissão para fazer... Tua carreira, vai fazer, tudo certo. Para fazer bobiça na internet. E é bem isso, Como é né? que foi isso pra ti, assim? Porque essa é uma barreira, talvez a maior barreira para se atravessar.
A geração de conteúdo, mostrar o rosto lá, fazer palhaçada, Sim. né? Tipo, tu, querendo ou não querendo, tu é uma pessoa comum como eu, como o Punch, como todo mundo. E ali tu é um personagem e que se transforma. Só que no fim é você mesmo, né? Eles acabou se mesclando, cara. Uhum. Eu acabei sendo cada vez mais eu. E depois que eu comecei com isso, o crescimento foi Melhorou. incrível, Aí cara. ele Não sei se as percebeu pessoas... o quão engraçado ele era. Mas, cara, é assim, ó. Foi difícil isso no começo. Cara, aquele lance que ninguém gosta de ouvir a sua voz gravada, Uhum. né? Isso a gente foi de uma geração Ou de se analógica, ver de também. botar no gravador de fita ali, falar alguma coisa Sim. e pensar, meu, mas isso aí não sou eu. E a questão de aparecer, os meus vídeos no começo, se a galera for buscar, principalmente nos stories, sei que não tá mais ali, mas tem antigamente no Instagram, tem lá no feed. Era tudo em terceira pessoa. Eu filmava os outros. Eu chegava numa loja, eu não falava, ô gente, tô aqui na loja e tal. Não Não, tá aqui, ó. aparecias, né? Olha isso aqui. Uhum. Entendi. Sabe? Então, cara, Se foi... escondendo ao máximo. Isso também foi uma transformação muito grande que serve para quem tem loja, para quem tem comércio, que está fazendo o seu Instagram lá. Quando tu dá uma cara, literalmente, as pessoas compram mais. Sim. As pessoas, elas compram mais tu, É às vezes, alguém do que o teu atestando produto. aquilo. Então, A gente segue pessoas, não segue marcas, né? A gente segue exatamente. pessoas, não segue marcas. Então, a minha noiva tem um e-commerce que também ela tinha uma barreira muito grande para aparecer. Hoje ela já pega o celular e, Sai falando. cara, porque senão não adianta, não vira para rede Mas ela social não criou pra nenhum venda. personagem ainda. Não, mas esses dias, cara, eu tive a melhor ideia da minha vida, que no Dia da Mulher, eu falei, cara, hoje tu vai gerar o conteúdo, vai ser uma homenagem, legal. todo o conteúdo vai ser tu que vai fazer. E eu tirei o dia de folga. Ah, coisa boa, né? Pariu, cara. Ela ficou fazendo E ela tudo embarcou lá. essa? Sim, sim, sim. Até que, cara, foi tão legal que eu tô pensando em fazer uma vez por mês, assim, deixar pra ela fazer, porque ela saiu muito bem. Cara, tu chegou numa coisa agora que me incomoda. Tirar um dia de folga. Como é que é isso pra ti? Porque Cara, tu, até onde eu sei, eu acho que tu podes até falar pra todo mundo aqui, como é que é hoje? É tu contigo mesmo ainda? Ou tu tens uma pequena equipe? Como é que funciona? E quando é que tu tira a folga? Porque o teu story está lá sempre, né? a maioria das coisas sou eu, cara, terceirizo o que dá pra terceirizar. Uhum. A minha noiva aí, minha digníssima, ajuda em contato comercial, assessoria, responder direct. É porque tem isso, A né? ma- Além do é. conteúdo, é vender Isso. também. É, né? e, complicado. cara, como a gente fala, o que vai pro ar é a ponta do iceberg. Cara, o que rola por tudo, aí é a briga do psiquiatra, da terapia. Cara, tu tem que ter horário comercial, tem que se desligar, tem Exato. que largar o celular. Mas, Disciplina, né? cara, como eu te falei, o humor, ele é 70% timing e 30% graça. Uhum. Hoje nós estamos num dia fresquinho. Se eu fizer a melhor piada do mundo sobre calor, hoje não vai funcionar. Claro. Então eu fico muito ligado nisso e o cara tem medo de perder algum assunto, Algum hypezinho. algum hypezinho. Aí o que que acontece? A gente tem a família da Digníssima tem um sítio no meio do mato lá no Encano Alto, que não tem área de celular, não tem nada. E às vezes eu vou para lá final de semana, programo as publicações e vou para lá. Então, vou descansar. Mas daí chega lá, olha para uma árvore, pô, vou fazer um vídeo, não sei do que lá. Olha para uma grama, vou fazer. Tudo é Olha pra motivo esse pra cara. fazer vídeo. Eu no fui fim esse das final de contas, semana para lá, voltei com 4 vídeos. Tu vê. Então o cara não descansa, não desliga, mas eu sei que é errado. É bom pro negócio, Uhum. mas pessoalmente é um pouco complicado. Hoje se vende muito essa ideia do full work, né? O cara que acordar às 5h30 da manhã, ele já tá perdendo, porque alguém acordou às 4h30. Brincadeira. Né? Então, mas, cara, se o cara não conseguir dosar, quem sou eu para falar? Né? Tô falando algo que eu não faço. Mas Mas tu tá certo. Concordo É louco, 100% contigo e é difícil por quê? Porque mais ou menos o teu escritório tá no teu celular, né? Sim. Então tu não consegue sair do teu escritório, no fim, né? Exatamente. Então tu tá o tempo todo encontrando ou achando, mesmo que sem querer, né? Tu desligou final de semana e tu voltou com 4 vídeos. Então o que era para ter sido um descanso virou trabalho. É cada vez mais difícil E a fazer essa desassociação. busca de referências, mudanças que tem no formato de fazer vídeo, isso tudo eu perdi um pouco também. Lembra que eu falei que eu demorei para fazer YouTube e tal?
é a questão do que se falava muito antes, quando eu comecei ali, que o cara tinha 15 segundos para prender alguém no vídeo. Na época do Porta dos Fundos, Fundos, tá lá, tá na sim. Fernália e tal. Pô, 15 segundos, tinha que ter algum gancho Tem um Pra prender hook o ali, cara, né? para o cara ficar. Hoje é mais curto ainda. Não, aí acho. o cara falou que ficou muito tempo por 3 segundos. Tinha Uhum. 3 segundos para. Hoje eu li que agora são 2 segundos nessa era de TikTok loucura, e tal. TikTok, né? Pô, sabe melhor do que eu, acho, né? O cara, tipo, começar com uma pergunta, Sim. né, listas e tal. Então, cara, a mudança é tão grande que além disso tudo, da produção, da edição, da criação, do comercial, o cara tem que ficar ligado nessas tendências, né? Para não ficar para trás. Então, mesmo que queira, não se desliga. É muito difícil. Mas tem outra coisa também que é tipo assim, ó, tem que, por outro lado, aproveitar o momento, né? Hoje o meu momento, cara, comercial, pessoal, na própria rede social ali, pô, é muito legal, entendeu? Muito legal. E eu me coloco, às vezes, penso assim, ó, pô, vai que daqui 5 anos não tenha mais, aconteça alguma coisa, ou mude a minha cabeça, eu vou fazer outra coisa, ou hoje em dia tem o cancelamento, vai que daqui a pouco eu sou infeliz em alguma coisa e Mas o cancelamento ainda, hoje em dia, ele aumenta a tua audiência, tá? É É verdade, duro na né, hora, cara? mas depois tu ainda vale a pena. Falem bem ou falem mal, mas ah. falem de mim, né, cara? Isso Mas aí. eu quero te fazer uma pergunta que agora nessa, talvez, o próximo passo da tua resposta, né? Eu sinto o criador de conteúdo, ele é um cara como um esportista. Eu acho que ia muito em cima da tua resposta antes disso, mas talvez eu vou te fazer a pergunta de forma direta. Ele vai lá, ele tem uns 10 anos de ouro, né? Então ele chega nos 17 anos e vai até os 27 é de ouro. E depois acredita-se, né, que aquela criação ali se diminua. Como é que tu tá pensando, se isso for verdade, né? E daqui a pouco eu penso que tu cansa desse cara, né, desse papel. Ou mesmo o público, né? O que tu pensas para esse segundo turno, né? Como é que tu vai fazer esse trabalho? Eu tô amadurecendo muito a ideia de ter um negócio físico que não dependa de internet. Que seja relacionado ao Reino do Garcia, mas que não dependa 100% da internet. Que casa muito com o meu personagem, que eu tô até amadurecendo a ideia, é realmente um bar. Um bar, um pub londrino, para ter a relação com o reino. Seria um ponto de encontro para quem quer conhecer o Garcia, com referências da história do bairro, com referência ao reino. Então, cara, é algo que eu estou amadurecendo muito para diminuir esse ritmo de internet e ter um plano B, entendeu? O problema é o estoque, e daí nós vamos consumir todo. Mas é algo que eu estou amadurecendo. Quem sabe eu não acho um investidor anjo por aí, né? Tem uns Quem caras sabe, né? tem uns caras que investem em alimento. Acho que por um tempo tu começou a criar outros personagens. Isso foi algo que chegou a passar ou foi só orgânico isso na tua cabeça? Cara, teve um período que... Porque isso te salvaria um pouco, Sim. né? Tu ter outros personagens outros personagens não teus, né? Mas outros personagens criariam um tempo para ti, um escape. Né? Não, o que aconteceu, cara, há um tempo atrás, é que foi na eleição de 2020 ali, né? E, cara, os políticos, eu cheguei a ficar doente, cara, de tanta pressão primeiro para eu ser candidato, depois para apoio e tal. Eu pensei, cara, mas eu sempre me posicionei meio apartidário, nunca quis saber disso. Não quero me enrolar com isso. E é perigoso, né? Aí é um perigo do canal, né? Porque tu escolhe um lado, o outro lado é contra você, né? Não, do jeito que tá hoje. Mas o que aconteceu daí foi o seguinte, sem me dar conta, eu tinha virado um agente político no bairro, porque eu postava problemas, eu cobrava soluções e tal. E daí, cara, eu parei para pensar assim, então, o que eu quero ser? Um blogueiro, um jornalista, um comediante, um canal de informação? Não, cara, eu quero ser um comediante. Então, hoje eu até coloco algumas críticas ao bairro, mas desde que tenha um conteúdo engraçado. Desde que tenha humor, Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu fiz, que o pessoal estava reclamando que tinha uma faixa de pedestre que não estava sendo pintada, já estava tempo lá e ninguém pintava. E daí, cara, eu fui lá, fiz um vídeo, ó, gente, vocês estão reclamando à toa, não tem por que se preocupar, eu vou mostrar para vocês como se atravessa a rua quando não tem faixa. Eu peguei o ônibus,
fui até no Terminal Garcia e desci do outro lado. Entendeu? Então, Pare cara, de reclamar, tem uma solução. é, solução. viralizou o vídeo, Imagina. pintaram a faixa. Olha só. Foi uma crítica, mas foi através da Sim, comédia. teve humor, né? E daí, cara, o meu conteúdo também começou a ser consumido por pessoas de fora do Garcia, primeiro, Blumenau, e hoje, regionalmente, Santa Catarina, boa parte do Brasil eu já tenho seguidores. E daí, cara, eu tenho que fazer esse conteúdo hoje de uma forma que seja interessante para o pessoal do Garcia, seja interessante para o pessoal que não é de lá, seja interessante para todo mundo. E eu dividi. Hoje eu tenho a página Reino do Garcia, que é um canal de informação, que eu falei antes, que também não tinha, que vai ser um lado mais jornalístico, mais de história, uma parceria que eu fiz com uma agência de publicidade. Legal. Mas falando do reino mesmo, É, né? Propriamente 100% do reino. dito. Uhum. Um Então, canal da- regional. Isso, exatamente. Então daí agora eu tenho o meu o Sargento Junks ali para realmente focar na comédia sem me preocupar, porque eu entendo essa raiz que eu criei com o Garcia ali, cara, de mostrar o bairro, de ter essa identidade, é difícil de conquistar. E eu tava me afastando por conta de focar mais no conteúdo Claro. orgânico. Então agora com essa página Reino do Garcia, eu consigo manter essa raiz lá e ser livre aqui de É um novo comédia. arroba. É, exatamente. Reino do Garcia. Reino do Garcia oficial. Coloca aqui embaixo, né? É isso Reino do aí. Garcia Gabriel. oficial. Então, cara, são vários leques que vão se abrindo, né? Mas de tu fugiu da comunicação. resposta. Ah, Dos sem querer, né? Mas da criação de novos personagens. Ah, E também eu gostei dessa história da política. Não faz nenhum sentido pra ti ser um não, vereador, cara. não. Eu tenho uma sorte Porque tu é um. Putz, né? Falando É. agora do Garcia mesmo, tu é Sim. uma super, hiper referência. Mas primeiro eu vou responder do personagem. Tá. Que eu percebi que, tipo assim, ó, igual a gente falou, que o próprio Sargento era um personagem que se fundiu com a minha vida pessoal. Uhum. Eu não sei se isso tem algum estudo baseado nisso, ou se mudou e tal. Eu percebo que as pessoas gostaram mais de consumir de um tempo pra cá coisas reais, entendeu? Então não adianta eu ficar talvez tentando forçar a criação de novos personagens que Entendi. eu acredito que não. Eu tenho um ET agora que aparece ali de vez em quando. ET? Um ET quando Esse eu não surge. vi. ET de Eu uso Varginha? tem um ET que tá morando lá em casa, lá, quem quiser procurar lá. Quando surgiu esses OVNIs aí, ultimamente, aí Sim. eu raptei um. Então eu tô ensinando as coisas da Terra para ele. Ensinei ele a tocar a gaita. Eu me lembro do Ratinho, que eu passei uma semana vendo uma caixa, cara. O Ratinho, não sei nem que TV que era no começo dele, ele botou uma caixa dentro que tinha um ET. Eu passei uma semana esperando pra ver o ET que tinha na caixa. E é doido essa. Isso é retenção, ó. Isso é retenção, cara. Eu Retenção, passei retenção. uma É igual semana. o teste de fidelidade do João Kleber. Para. O lance da política. Antes de tu responder, Aham, tu é uma força matriz hoje do Garcia e tu é um ponto focal também do Garcia, sim. né? E eu acho que dificilmente um outro ser humano consegue receber tanta reclamação do sim, Garcia quanto você. É a né? referência, né? Ou seja, É, pra quem que a gente vai reclamar? Quem é que vai exatamente, levar é. o nosso desejo pra quem deve chegar? Eu E tava- te faz um porta-voz. E o Sim, vereador, ele é um legislador porta-voz do bairro dele, né? Sim. Mas eu sou primeiro-ministro do Reino do Garcia, eu não vou me rebaixar de cargo, né, cara? Pra ser, no mínimo, imperador. Não, mas eu entendo a importância da representação política, seja de vereadores, de prefeito. Blumenau sofre muito com a questão federal, né? De não ter um senador e tal. E só que eu talvez entendo também, cara, que a forma que eu represento o Garcia é diferente. Eu vou usar o exemplo do Gustavo Porco, mais uma vez, do Indavírus que estava aqui. Eu sempre gostei muito de Indaial, achei uma cidade muito legal, bonita, bem cuidada, mas era uma cidade, mais uma cidade. Hoje, quando eu vou para lá, eu me sinto bem de estar lá por saber que é a terra do Gustavo Porco. Uhum. Indaial ganhou um referência. representante através sim. de um cara que faz conteúdo. Eu espero que as pessoas tenham isso quando vão pro Garcia também. Pô, tamo no reino. Tamo na Eu terra da acho que não comitiva tem e tal. ninguém que vai pro Garcia e não pensa assim. É, não pensa nisso. E isso politicamente o cara não consegue. Entendi. Por mais que o cara tenha boa vontade e tal, mas são coisas diferentes, Uhum. entendeu? E a questão também da... Lembra que eu falei que chegou um ponto que eu tive que dividir se eu vou ser jornalista, se eu vou Sim. ser político, se eu vou ser... Focar, né? E cara, uma coisa é eu ir no mercado, lá na cooperativa da comitiva, e as pessoas virem falar comigo de coisa boa, pô, que legal, te vi na TV, pô, assisti tua entrevista, ô, tem uma história de um tio meu que é contando piada, e outra coisa é tu ir no mercado, ô, cara, tem um buraco na minha rua, Sim, é pô, outra olha como é que tá o meio fio lá, ó o paralelepípedo, cara, isso é uma coisa Só que atrai coisa ruim, né? vai sugando, cara. Uhum.
Por isso que, cara, ser político também não deve ser fácil nesse Não, sentido, né? imagino De que ter não. que centralizar isso tudo e resolver. Eu só escuto já é problema? Ô, Sargento, olha só, tu falaste da dificuldade de se ouvir, né? Da pessoa Aham. se ouvir, depois se ver, né? Porque tá no vídeo. E de um tempo pra cá, tu tens feito stand-up também, né? Sim. Que é mais um É um leque, é. desafio, porque assim, o vídeo tu gravas e edita, né? Tu pode errar, tu pode fazer o que quiser. Mas no stand-up não, né? O cara É tá ali, na né? tua Olho frente no ali, olho. né? É. Aqui, Não. no caso, um público, né? Super próximo. Ah. Como é que tá sendo essa experiência? Conta pra mim. Cara, na internet o teste é livre. Pode postar tantos vídeos por dia, depois tu viu o que que deu certo, o que que não deu, Sim. segue no que dá certo e esquece o resto. E no palco, cara, a resposta é imediata. Uhum. Então, é uma pegada totalmente diferente. Quando tu escreve, tu pensa assim, ó, meu, vou falar tal coisa, todo mundo vai rir. Aí tu chega lá, ninguém ri. Meu Deus do céu. Cara, Isso aí é um baldezão de água Dá fria. um desespero, certo? Cara, aí tem que ter carta na manga. Mas o baralho é pequeno também, né? Sim, imagina. Mas, cara, é uma experiência muito legal. Agradeço o Irineu Nicolete, que tá morando aqui em Blumenau também, que sempre incentivou. Mas eu gosto muito do palco, por ser um ser digital, é uma Uhum. oportunidade que eu tenho de estar pessoalmente com o meu Sim. público. Sim. Tanto é que eu fico mais tempo depois do show conversando com a galera do que a duração do show. E daí é um momento que tu receber um feedback verdadeiro. Tu relaxa também, E né? Tá relaxado. é Toma aquela- uma cervejinha. É aquela sensação de apresentar trabalho na escola, né? É verdade. Verdade, cara. É Mas sabe verdade. que mudou uma coisa na minha percepção de palco pro digital, que é o seguinte: se tu fizer um stories e der 100 visualização, é um fracasso, né? Pô, que merda, tal, não sei o quê. Agora, tu falar pra um auditório de 100 pessoas, o cara treme na É base. isso que eu ia Isso é dizer. doido, né? Então, cara, é um negócio que eu falo também pra lojista, pra comerciante, tô com pouco alcance e E tal. mesmo Cara, assim, e mesmo assim, né? tem sem- uma galera que quer te ver. Se for 50 É pessoas, 50, né? Cara, É 50. é Gente 50. pra caramba. É. Não, e quando a gente fala em 200 pessoas, a gente fala de um auditório Vila Silver do Carlos Gomes cheio. exatamente. Entende? Então, porra, não é pouca É. coisa, né? Não é... E são pessoas Não. engajadas, pessoas que estão lá pra ver, exatamente Até isso. fugindo um pouco da questão do palco, voltando pro digital, no comércio, cara, vamos dizer assim, 200 pessoas uma visualização de stories. Se uma pequena porcentagem gostar, já é um ótimo resultado. Uhum. E se dessa porcentagem alguém for na tua loja, Aí mesmo, isso, cara. Então, ganhou. né? Não fazer. Acho que a resposta é não fazer conteúdo é uma. Não. E eu acho que o número é uma coisa importante. Eu tenho orgulho, eu tenho 220 mil seguidores. Pô, que legal e tal. Uhum. Mas, cara, é uma preocupação que eu tinha desde quando eu tinha 1.000, 2.000, é de ter a galera ali comigo entendendo o meu propósito Sim. da piada, da zoeira, não ter que ficar me explicando. E isso realmente aconteceu. Mas, cara, não se prenda a número. Às vezes é melhor ter 5 mil seguidor fiel Uhum, exatamente. do que 500 mil que cagam pra ti. Então, cara, bem o número é bom pra vender. Sim. Que é importante Mas também. até mesmo quem tá comprando já tá ligado. É, Já isso, tem é essa isso aí. noção. Tem essa O noção. negócio é pensar nessa proporção, né? Uhum. Cara, eu faço merchan para um restaurante. Cara, os meus 200 mil seguidores não vão no restaurante do cara. Claro. Mas se for uma pequena porcentagem e sair falando E bem, disser, né, que viu no Sargento Jung. isso. Tô aqui porque eu vi no Sargento ótimo. Jung, aquela coisa toda. isso também mudou muito, cara. A forma de fazer conteúdo publicitário. No começo a gente tratava como panfletagem. É. Uhum. Era uma digitalização de um panfleto, né? Isso, no carro. E- Gol sim, 98, portanto. Hoje, cara, tu tem que entrar no carro, tem que dirigir, tem que fazer uma sketch e tal. Isso tudo Ele ocupa tem que muito estar tempo. no ambiente, o que tu tá falando sobre tem que estar ali no teu convívio, não mais ser aquilo que tu tá mostrando. Né? Exatamente. Concordo Por isso que é contigo. importante comercialmente pro criador de conteúdo ele vender ali o que ele consome. É, Não faz importante, sentido, né? entendeu? Por isso que eu não faço merchan pra academia. Já tentaram, não? Já Boa. tentaram? Não, por muito tempo já. Eu era caprichoso, cara. Eu ia todo dia. Mas daí lembra que o personagem se fundiu com a pessoa Sim, física, sim. daí já era. Abandonamos.
Como é que é a precificação? Óbvio que tu não vai falar valores aqui, mas Sim. como é que tu começou a estruturar a precificação, né? Porque outra coisa que também deve ser difícil para um criador de conteúdo é a situação de se valorizar, né? Sim. E aí Quanto vem, que eu vou vem cobrar por isso? como é que é o negócio pangaré, né? A gente sempre pensa que a gente não tem valor nenhum, né? Como é que foi Cara, isso pra ti? Isso foi evoluindo? Síndrome de vira-lata. Tu É. errou muito no começo? Errei. Como é que foi? Errei muito até pouco tempo. Uhum. Eu. Lembra que eu falei desse pensamento do CLT e Uhum, tal? De, cara, eu tenho que viver esse mês. Então, cara, a minha ideia era ter o meu rendimento de CLT e o resto é resto, entendeu? Então eu me contentava, eu fazia umas parcerias para sobreviver. E, A cara, conta era o que tu ganhavas É. quando tu era... e eu fazia uma conta funcionário. que era muito errada, burra, num Uhum. bom português, até para o pessoal não repetir esse erro. E quando uma pizzaria queria anunciar comigo, eu cobrava um valor, eu pensava, caramba, o cara vai ter que vender quantas pizzas para me pagar? Eu fazia conta bruta. Só que eu não considerava o ganho de marca, Sim. o processo de criação, de edição, o fato da exclusividade no segmento, isso no bairro era muito importante. Uhum. Hoje tem uma padaria lá que eu faço merchan desde o começo. Então, as outras às vezes me procuram e tal, isso também tem um valor. Claro. E, cara, eu acho que o custo maior é o intelectual. Nesse processo novo de criação que é hoje em dia, ter que criar uma esquete, não ser algo simplesmente bruto ali, eu acho que o valor maior está nisso. Então, acabou agregando muito valor, né? Uhum. Não que... Cara, eu falo que eu errei no começo, mas graças a esses erros que a gente está aqui hoje, né? Uma jornada do aprendizado, né? Então... Mas hoje eu me estabeleci de saber me valorizar. Muita Eu gente- acho que dá para botar até uma graxa a mais. Ele falou do Jaime, né, no começo e tal, mas... É. E aí eu comecei a pensar no comercial, porque o Jaime também, né, tem que Sim. vender aquela coisa toda. E o Jaime conseguiu achar um modelo, porque o Jaime hoje ele não produz mais conteúdo praticamente. Ele vende. Ele é o Exatamente. vendedor. O Uhum. conteúdo ele terceirizou, Sim. né? E tu não pode fazer isso, né, Edil? Tu não eu, tem por- como fazer isso. Eu Tu tem que gosto... terceirizar o comercial daí, no caso. Se Sim. for para terceirizar alguma coisa. Mas eu vou dar um exemplo. Eu gosto de entender o negócio do cara para fazer algo que realmente sentido, né? funcione. Uhum. E aí é que entra o custo mental. Tem dia que não, hoje eu vou sair para gravar para fazer visita. Eu vou numa loja de carro. Aí, cara, o gerente não, ele me explica como tá o mercado, como é que tá, como é que não tá. Cara, faço conteúdo e pô, saio dali e vou para uma loja de roupa. Mesma coisa. Uhum. Cara, se o cara for em 3 clientes num dia, pô, chega no final do dia, cara, tem dia que eu chego em casa, deito no sofá e fico olhando pro teto. Da cabeça parece que vai Sim. explodir, entendeu? Então, por isso que eu volto Esse a dizer. peso da criatividade, ele é Só que, muito difícil. só que a criatividade é uma coisa maluca, cara. Eu tenho uns vizinhos que eram músicos e eu ia acompanhar os ensaios deles, cara, e às vezes a coisa não acontecia. Eles tinham que criar umas músicas e tal, eles não dava, não batia. Não tava no dia bom. Não, daí eles paravam, gente, vamos tomar um café, vamos lá fora e tal. Voltavam, Acontecia. funcionava. É. E a criatividade, cara, pensa, sim. pô, às vezes, meia-noite, o cara tá lá dormindo tal, tem que pegar o papelzinho aí. Isso, exatamente. Tem que anotar, senão esquece. É louco, Se cara. não anotar, E aí tem aquela É. coisa do timing, né? Porque daí ele vai anotar para quando vir o timing. né? Quando, tem porque muita não é coisa que agora, consegue não é segurar, agora que né? eu tenho que soltar É. isso aqui. Esse aqui eu vou soltar quando acontecer tal coisa, né? É uma coisa muito maluca, cara. Só assim quem faz é que talvez entende isso, porque é todo dia. E é tipo um jogador de futebol. Uma vez eu vi numa entrevista, o cara ganhou um campeonato domingo e na entrevista, pô, estamos felizes e tal, vamos fazer festa, mas amanhã já vamos pensar no jogo de quarta. Sim. É isso aí. Então, pô, faço um baita conteúdo hoje, dá bom, viraliza, tudo certo. Amanhã já tem que ter outro. Sim. Então, É cruel isso, né, cara? Já O aconteceu, cara de, dorme um leão, acorda um ratinho, É, né, isso. cara? já aconteceu de chegar num cliente, por exemplo, para ver o que vai ser feito e tal, e o cara chegar com a piada pronta já para ti e dizer, ah, cara, isso aqui isso é deve ter bom, bastante, pode fazer. né? não, é o cara que quer te roteirizar. Sim. Aham. E é o lance da dancinha ali do TikTok que eu falei antes. É uma coisa que eu nunca fiz. Mas o cara quer que tu faz porque tá todo mundo fazendo. Aí eu explico, cara, isso não é Não é- da diretriz do personagem. Não tá nos valores do personagem. Vou te mandar um manual do personagem, tu lê lá dentro. né? O livrinho. É. Mas, cara, é um aprendizado muito legal, tá? O fato de eu
ter esse contato. Uma coisa muito legal do Garcia lá que eu tenho é o seguinte, cara. Eu tô no bar conversando num bom português com o povão, Uhum. com um cara que tá lá no bairro e tal, e à noite eu vou jantar com um puta de um empresário. Uhum. Então tu tem um conhecimento, uma visão de todos os sociedade ambientes, né? É. incrível. Transversal, né? Tu começa a entender como é que funciona. Aí vai na padaria, todo vai na jogo. igreja, vai no É. colégio, vai não sei onde. Tu começa a ver a comunidade de uma forma diferente. Assim, eu acho que isso é um aprendizado que até na pergunta que tu fez antes, talvez daqui a pouco não tenha mais o personagem, não funcione mais, mas, cara, o que eu tô aprendendo hoje disso tudo, putz, eu tenho certeza Com que vai certeza. me... Tu poderias usar isso em outra atividade, cara, não tenha dúvida. O network, né? É uma coisa incrível, cara. Então, só tenho a agradecer, cara. Eu penso, assim, mais numa situação, né, tipo, cara, né, coisas que são complementares, né, tipo, às vezes tu tem uma agência, né, que tu der um pouco mais de coisa, ou ser um cara que dá treinamento de geração de conteúdo, Sim. né, então, é mais na parte, tirar esse braço aqui, separar um pouquinho e construir algo que, poxa, querendo ou não querendo, imagina tu aprender geração de conteúdo com um cara que é ícone na geração Sim. de conteúdo, né. Até um puxão de orelha para alguns parceiros meus aí, cara, para tu ver como é que funciona. Tem empresa que eu falo mais do cara na minha rede social do que ele na rede social dele. Doideira isso, né? Só que eu Que não doideira. julgo, eu não julgo tanto, porque, por exemplo, assim, ó, no bairro tem muita empresa de família que o cara tem que fazer tudo. Tudo, né? Sim. Tudo. A Aí, maioria das o cara ainda tem que microempresas, tirar é. tempo Pra para fazer conteúdo pro Instagram, né? não É. faz mesmo, entendeu? Mas daqui a pouco é um modelo de negócio também, sim. entendeu? De fazer isso. Tu acabou, gerar na conteúdo minha pros opinião, tu outros. acabou de dizer o que seria um modelo de negócio completamente importante e complementar ao teu. Exatamente. Né? Tu ter alguém que produz conteúdo para aquela marca, quando É. tu chega, o teu próprio conteúdo vai melhorar ainda mais, porque esse cara vai Exatamente. até preparar alguma coisa baseada no teu personagem. Cara, e é louco que, tipo assim, ó, o cara tá lá o dia inteiro, vamos dizer assim, o empresário e tal, então é só ele externar o que ele vê. Sim. Acreditar no que dá certo, mas eu volto a dizer, não julgo tanto, porque eu sei que é complicado. A vida do empresário de bairro O pagador de boleto. Todos os empresários, né? Sim. Pagador de boleto. Eu vivi ali na General Lee, cara, eu trabalhava na sala com o Jair, e é um puta de um jogo de xadrez, cara. Se o cara mover uma peça errada, acaba com o ano do cara. E vou dar um exemplo rápido agora. Nós estamos nas vésperas do inverno. Cara, como é que o cara vai saber se vai dar um baita de um frio ou se não vai Como dar é que nada? ele vai comprar, né? Comprar que ele vai cara, comprar? Casaco pesado ou casaco leve? comprar errado compromete o cara até novembro. Isso é. Porque, então... E vai estar com o negócio entalado lá e dinheiro parado. Eu tenho 4 perguntas para te fazer, acabou o tempo. Rapaz. E eu tenho 4 perguntas rápidas. Eu olhei antes, era meia hora. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não, a maior dificuldade foi romper com a CLT, né? De ter que largar o salário fixo, o cordão umbilical. Essa foi uma dificuldade maluca que eu volto a dizer. Talvez hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não faria. Por isso que eu digo talvez que as coisas acontecem quando são para ser, né? E, cara, eu tenho uma fé muito grande também de que tem alguma energia que rege nós aqui, porque por mais que tenha uns problemas aí, o cara no fim dá certo. Então, cara, claro que com a mão na massa, né? Sim, Mas sim. é muito legal, só tenho a agradecer. Que deu tudo certo. Tá dando, né? Durante toda a tua vida, obviamente, quem foi ou quem é uma inspiração ou um mentor para ti hoje? Ou quem foi ou quem é uma inspiração ou um mentor? Cara, eu tenho vários, assim, o próprio Jair, eu costumo falar que é o meu pai profissional, né? É um cara que... Quanto tempo tu ficou com ele lá? 13 anos eu trabalhei na 13? General. 13 anos. Caraca. Entrei com 18 e saí com 31. É isso aí. Entrou como office boy, de certo. É isso aí. É isso aí. Eu era office boy de uma contabilidade, aí eu ia lá entregar as coisas para ele, a gente fez amizade e ele me contratou, comprou meu passe. Então o Jair, cara, é um cara que me inspirou muito. O meu pai, cara, que ele sempre foi o humorista da família, o piadista e tal. É mesmo? E ele também tem esse lance, mas ele sempre foi muito trabalhador, cara. Tanto para cuidar da casa, sabe aquele cara que tem o carro toda a vida impecável, a casa toda a vida bem pintada. Mas daí é que eu aprendi a separar
o momento da brincadeira e o momento Da seriedade. de ter que cuidar das coisas, entendeu? O meu irmão, que é também um cara muito caprichoso, muito dedicado, o Juliano, cara, muito trabalhador, cara, que ele pegou ainda aquela geração que teve que começar a trabalhar com 13 anos e nunca parou de trabalhar. É mais velho, então. Já fez de tudo na vida, cara, trabalhar de segurança de bailão e tal, e pela força do estudo dele, hoje ele tá bem, cara, ele trabalhou em empresa têxtil, fez curso no Senai, fez faculdade de RH, foi o melhor aluno, ganhou prêmio no final na formatura, um cara muito caprichoso que me inspira, também piadista. E, cara, dessa galera hoje nova que eu converso, de empresários e tal, porra, o Beto, o Eval da Construcol. Verdade, Cara, eu tenho uma sorte muito grande de estar com essas pessoas, então todos eles me inspiram de alguma forma, cara. Que legal. E a galera do bairro, assim, os meus seguidores, cara, que querendo ou não, o teu seguidor é o teu termômetro. Eles te mostram pra onde tu deve ir. Ele aponta, né? Lembra que eu falei do stand-up, o aplauso, é a curtida, o comentário, a viralização, então... tudo isso eu finalizo dizendo também dos meus seguidores ali que, cara, são um motivo disso tudo, né? Só tenho a agradecer pra essa galera. Trazer teu irmão pra fazer comédia, que nem fez o Gustavo, não tá nos teus planos, não, né? Criar um Lauro. Era uma boa. Aqui. Meu segurança. É verdade. Porque essa figura do antigo criado pelo Lauro é sensacional É e tem muito- tudo que é lugar, Não, né? o humor é identificação, né? Exato. Então ali foi uma identificação gigantesca com muito todas as idades. Exato. Que todo mundo tem um tio, um irmão ou um sobrinho, assim. Que é daquele jeito, exatamente isso. Exatamente Se for empreender ou se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que tu vai ou faria? Ah, já respondeu, né? É esse lance do bar Do ali, bar, eu né? acredito, que apesar de eu ser um cliente de bar, Hoje Mas eu acho tu, que a hoje administração- tu é esse cara do bar, muito do bar ou não? O trabalho te consome tanto que o bar ficou numa... cara, tipo assim, ó, eu tenho muitos compromissos durante a semana e muitos desses compromissos envolvem o álcool. Entendi. O cara acaba tomando sempre uma geladinha e tal, Uma reunião lá reunião, no o cara, boteco. a maioria à noite. Aí, cara, quando chega no... Geralmente eu gostava de ir no sábado de manhã no bar. É Eu mesmo. gostava de ir lá na Zenaide, lá, Sábado de aquela manhã. coisa que é o raiz de dia. bairro mesmo, assim, É o raiz do sabe? bairro. É O cara mesmo? trabalhou de segunda a sexta, Entendi. sábado de manhã ele não vai fazer nada, ele vai pro bar. É, E ele vai exatamente. passar o dia no bar, às vezes. Só que daí, por exemplo, assim, eu tava numa tocada que eu saía na quarta, às vezes ali tinha apresentação no porão quinta, que já tomava uma cervejinha, sexta é sexta, né? É. E daí, cara, sair Sexta, sábado de sexta manhã melhor. pra ir pro bar, daí tudo tem limite também, né? Sim. A barriga também aí a tá... tua noiva também. aí o cara Barriga. ganha conta, né? É. Ganha conta. E pra terminar, cara, se tu se encontrasse aos 19 anos, tivesse esse poder de se encontrar aos 19 anos, o que tu ia falar pra ti? Compra Bitcoin. Onde é que tu Melhor tava? resposta. Primeiro, onde é que tu estavas com 19 anos? O que tu estavas Cara, fazendo? com 19 anos tava trabalhando na General Lee, eu fiz desenvolvimento de software no Ele fez Seduc, desenvolvimento de software. Ele tem, exatamente. fiz o logística na CEL, fiz faculdade à distância e ainda faltava. Então... Mas, cara, sabe que de um tempo pra cá, chega no final do ano, o cara faz aquele levantamento, eu penso, cara, se o ano que vem for igual, tá ótimo, cara, tá bom demais, ficar assim tá bom. Isso não é falta de ambição. objetivo, de nada, de direção. É uma maneira de agradecer também. E eu, cara, eu não tenho vergonha de... Geralmente as histórias tristes vendem mais, né? Mas eu não tenho vergonha de falar que eu tive, cara, uma vida muito boa. Cara, uma família maravilhosa, sempre bons amigos por perto. Tive sorte de conhecer a minha noiva muito cedo e estar junto com ela até agora. Então, se eu falasse comigo mesmo com 19 anos, eu ia falar assim, ó, cuida um pouco mais na comida e nos exercícios aí e toca a ficha. E assim, conversando contigo, dá pra notar que tu é um cara muito feliz no que tu faz. Cara. Assim, né? A gente tenta tirar alguma coisinha ruim daí e não sai, assim. Então, realmente, cara, tu é um cara que aparentemente é um cara muito, muito feliz com o que faz. Eu acho que Sim. esse momento de reflexão e agradecimento também acho super Cara, importante. eu falo dos seguidores, mas eu me divirto mais fazendo do que talvez eles assistindo, cara. Sim. Não. Tem coisa que... E esse Beleza, tu tem que segredo, ter o no fim das compromisso contas, né? comercial ali, a entrega, mas a diversão Esse é o vale segredo, eu por acho. tudo. Né? Se tu tá se sentindo à vontade, tu achas engraçado e tá ótimo o que tá fazendo, meu Deus. do céu. Não, é aquela velha história, acaba não sendo É tão consequência. trabalho, né? Aham. Ontem, meia-noite, eu exatamente. tava editando um vídeo que eu ia postar hoje de manhã, então... Mas o cara faz feliz, então tá tudo certo. Terceiriza esse negócio de editar vídeo, rapaz. Mas, Só que cara, nem o tu sabe Rafa. que é... Não, tu sabe que é...
cara se torna tão enjoado. A minha noiva edita algumas coisas pra mim, mas ela entrega pra eu revisar e tal. E eu aí tu já acabo, mexe em tudo. eu sempre enxugo pelo menos 1 minuto do vídeo. Caramba, mas é isso aí. Por conta desse lance da Essa retenção, velocidade, lógico, né? de rapidez e tal. Mas é muito gratificante, cara. Até agora trabalhar com ela e tal, o fato de ser mandado em casa e no trabalho, é show de bola. Sargento Thiago Jung, Maravilha. obrigado demais, cara, Obrigado, por eu, ter tá? o teu tempo, Obrigado, cara. Thiago, foi bem legal pra Muito, muito legal poder Pô, cara. escutar um pouquinho por trás das cortinas, que não é tão simples assim, né? A gente consegue olhar à frente, não consegue olhar Sim. atrás. E daqui a 20 anos as pessoas vão poder assistir, É muito ouvir massa. o Sargento verdade. falando. É muito Olha massa. só que bacana. Obrigado a você que está até agora. Obrigado demais. Compartilhe, comenta o que você encontrou e achou importante. Não esquecer das redes sociais. Siga as redes sociais. Ah, isso e que eu o ia dizer. clique, redes sociais, Né? @punch.com.br. Ele sempre acha que eu vou esquecer. Arroba Punch com BR, arroba Real Rafa Silva, arroba podcast ATDQN @Sargento Junks. Me E é o sigam, por Reino do favor. e Reino Garcia do Garcia Oficial. Oficial. É isso aí, que eu... do ano eu falei para meus parceiros que logo eu ia ter 300 mil seguidores, eu usei isso para vender e deu uma diminuída no ritmo agora, então eu preciso de seguidores. Por favor, galera, vamos lá, vamos seguir, vamos fazer. E principalmente compartilhar e comentar para dar um Isso. engajamento massa. Esse é bom. Obrigado, gente. Obrigado demais, Obrigadão. tamo junto. Um abraço.